Muito bom dia, meus amigos, queridos inscritos do nosso canal Revista Ônibus em Ação. Hoje mais um podcast Revista Ônibus em Ação. E hoje o tema vai ser sensacional. Mas antes, já quero convidar você a deixar o nosso like, já se inscrever se não é inscrito, acesse o nosso canal lá, veja os vídeos que nós gravamos. Podcast também que a gente gravou, tem o episódio 2, gravado lá em Curitiba. Episódio 1, eu vou mandar o link para vocês. E hoje, como eu falei, hoje é episódio 3. Então, já se ligam aí que o nosso podcast tá imperdível. E tem novidade, hein? Julho, fazemos 8 anos de canal, hein? 8 anos. E para comemorar vai ser um conteúdo sensacional. A gente vai contar toda a história do nosso canal, desde lá do começo até agora, com o nosso podcast. E hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema que é pouco falado na mídia, que é autismo. Você sabe o que é autismo? A gente vai contar para você como é essa palavra, como surgiu isso. E vamos falar um pouquinho sobre a mobilidade urbana, que a gente sabe que a mobilidade urbana das cidades tem vezes que é com caos. E hoje eu recebo aqui ele que foi vereador na cidade de Votorantim, o melhor vereador que teve em Votorantim, posso falar assim. E está aqui com a gente e foi o autor da lei do autismo na cidade de Votorantim. Luciano Silva, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso canal. Bom dia, Anderson. Eu que agradeço a você, a sua audiência, por essa oportunidade de estar aqui novamente conversando, né? Eu gosto muito. Quando me chamam, eu fico assim honrado em fazer parte das entrevistas, de levar informação, principalmente nessa questão do autismo. O autismo, hoje, na nossa cidade, eu posso dizer assim, não só na nossa cidade, mas hoje no Brasil, são mais de 2 milhões de autistas e vem crescendo. Hoje o diagnóstico, o laudo, ele está acontecendo com mais agilidade, então a gente vê que está crescendo mais, e quando se cresce através do diagnóstico, do laudo, a gente tem que também melhorar as políticas públicas, né, voltadas para esse segmento. Em Votorantim, nós temos várias leis que eu criei. Eu fui o primeiro autor de leis para o autismo em nossa cidade. Em 2017, até 2017, não se falava em autismo, não se falava em autismo. E em 2017 eu criei a primeira lei. E eu me recordo que eu fui procurado pelas mães que estavam relatando constrangimento em filas de supermercados, onde tinha aglomeração de pessoas. E naquele momento eu tive o contato com o autismo. Eu sou professor da rede municipal, efetivo da rede estadual, então eu tenho alunos autistas, mas eu não tinha esse contato diretamente com os pais. Sim. Então ali eles nos relataram o dia a dia, a realidade e esse constrangimento, né? A falta de direito, da garantia dos direitos. Porque em 2012 a lei federal ela foi instaurada, né, para que o autismo fosse também colocado no hall das deficiências, né, física, mental e social, e ali estava o autismo. Então o autismo teve a garantia desse direito. Porém, de 2012, só em 2017 que a gente começou a falar sobre o autismo na nossa cidade. Sim. Então, através desse relato, através da luta das mães, eu, como vereador, tive o privilégio, eu digo que é um privilégio, que foi uma honra começar essa luta na nossa cidade. Então, a primeira lei foi o símbolo do autismo em estabelecimentos públicos e privados. E, Anderson, mesmo a gente aprovando a lei, mesmo a gente obrigando, foi mais de um ano depois que começaram a respeitar a lei no município. Veja bem, como é difícil você garantir direito para as minorias. Eu sempre digo e reafirmo que você lutar por causas, por pessoas com deficiência. Quando a gente fala em inclusão, a gente não está falando só de pessoas com deficiência, a gente está falando de idosos, a gente está falando de todo tipo de inclusão de pessoas que estão
sendo assim, não estão com os seus direitos sendo garantidos. Então, a lei, ela é a única ferramenta que a gente tem para realmente você proteger alguém que está menos favorecido, alguém que está vulnerável. Então, a criação da lei em 2017, ela garantiu esse direito, mesmo depois de um ano ainda, para a gente conseguir realmente que a população se conscientizasse. Por que a gente fala muito de autismo? Porque a população tem que se conscientizar. O autismo ele não tem uma característica física, né? Você não identifica um autista à primeira vista. Tanto que eu criei uma nova lei lá no município também, que é o cordão do girassol. Sim. Né? E o cordão do girassol ele é justamente para identificar a pessoa que tem uma deficiência oculta, ou até uma doença oculta, né? No caso dos autistas, isso ajudou muito. E ajudou também as famílias, porque eles se sentem seguros hoje. Eles vão no lugar, eles veem que tem um símbolo lá, já leva o cordãozinho com a carteirinha. A carteirinha do autista também foi uma lei que eu lutei no município. Então, eu acho que de todo o trabalho que eu fiz, acho que foram mais de 11 leis voltadas para defender os autistas no município. E muitas vezes, Anderson, a gente lutando por isso lá, a gente vê algumas pessoas desinformadas, algumas pessoas que não conhecem, às vezes que tem até um preconceito, dizendo, mas só fala em autismo, só defende o autismo. Não, a gente tem que entender que essas pessoas, elas há pouco tempo foram reconhecidas. Pouco tempo. Mas, Luciano, o autismo ele vem desde os anos 1900, lá do século passado, do começo do século passado. Então, para chegar até aqui, vocês imaginem a luta que foi, porque era tido como um preconceito, né? Paciente psiquiátrico, naquelas psiquiatrias que tinha antigamente, se tratava como uma pessoa, digamos assim, como um louco mesmo, né? E hoje a gente vê o quanto foi a luta para chegar até onde chegou. Então eu fico feliz de ter contribuído, né? Essas leis hoje elas estão em vigor, tanto a carteirinha quanto o símbolo, você vai lá, o símbolo, é tudo respeitado. Se tem o cordão do girassol, o laudo indeterminado, antes era determinado, todo ano tinha que fazer a renovação. Autista é para sempre, né? Não é, você não é um autista agora e o ano que vem você não vai deixar de ser autista. Então, mudança na lei também, as pessoas lá não precisaram mais fazer o laudo que atesta, cuidadores no município, foi uma luta minha também. O que nós precisamos hoje é auxiliares especializados para desenvolver a questão pedagógica nas escolas. Isso nós temos o AEE, nós temos o NAI em Votorantim, que faz esse trabalho de diagnóstico, de encaminhamento, dos relatórios, né? Porém, a gente ainda sente falta do investimento pro profissional. É caro, porque hoje na nossa rede, nós temos mais de 600 que exigem esse atendimento, esse tratamento, digamos assim, esse atendimento especializado dentro da sala de aula. Se a gente quer inclusão de fato, a gente precisa que as crianças estejam inseridas num contexto com todo mundo, todos. Né? Para que aprendam a conviver, a interagir. Então o cuidador ele só cuida da higiene. Então o cuidador ele vai na questão do banheiro, na questão da alimentação, mas ele não é especializado para desenvolver o trabalho pedagógico dentro de sala de aula. Então nós precisaríamos de uma auxiliar especializada. Quando a gente fala desse trabalho, hoje você tem 25 alunos no fundamental dentro da sala de aula com o professor, e você imagina você ter 2 autistas, né, que precisam de um atendimento ali mais especializado, mais específico. Como que você vai fazer esse trabalho? Então é uma luta constante. A gente vê que o governo do estado ele teve uma grande mobilização agora das mães por conta desse agrupamento que teve, ou seja, um auxiliar especializado para 5. Antes era um especializado para cada criança, para cada adolescente, né? No estado é adolescente. E a gente sente falta disso também, Anderson. O autismo ele tem, por exemplo, você tem um CAECA em Votorantim que atende até 12 anos. Passou dos 12 anos, deixa de ser autista? Você está entendendo? Então, se rompe um trabalho que está vindo ali, trazendo resultados, se rompe.
acaba. E os pais ficam à deriva, não sabem para onde levar. As próprias clínicas estavam cortando esse trabalho com os autistas também. Nossa. Então você vê que houve sim um ganho, né? Muitas pessoas falam assim, moda autista, moda autista. Teve sim uma grande repercussão, né, nos últimos anos, porém se você parar para ver agora, está querendo regredir. E isso não é só para o autismo, é para todos os tipos de pessoas com deficiência. Sim. Todos os tipos de deficiência. Seja uma pessoa que precisa da mobilidade urbana, que é um cadeirante, ou uma pessoa com deficiência visual, que precisa dos pisos táteis. Não tem, você não vê políticas públicas voltadas que sejam eficazes para trazer mobilidade urbana, para trazer a inclusão de fato dessas pessoas na sociedade. Quantos cadeirantes você vê hoje andando nos grandes centros comerciais, seja em Votorantim, Sorocaba ou em outras cidades? Pouquíssimas pessoas, são muito poucas pessoas realmente que saem de casa, né, que vai ter essa segurança para estar podendo ir fazer uma compra e poder visitar um lugar, ou seja, não há inclusão, né? Então eu acho que na questão do autismo ou de outras deficiências e na questão da inclusão, a gente tem muito que lutar ainda, Anderson, muito que trabalhar. Você recebeu muitas críticas na época, antes de ter criado a lei do autismo na cidade? Eu recebi críticas, assim, eu penso que as críticas, sejam elas boas ou não, a gente tem que avaliar para a gente até nortear o nosso caminho, né? Na época, como não era se falado tanto sobre o autismo, as pessoas não sabiam o que era. Então, eu recebi críticas assim públicas, dizendo assim, nossa, um vereador para criar uma lei dessa que não tem relevância alguma. Para você ter uma ideia, como as pessoas não conheciam, não sabiam a dor que as famílias estavam passando, essa questão de constrangimento, da falta de garantia de direitos. Hoje o autismo tem muitos direitos iguais aos demais, e não existia esses direitos, não tinham nada. Então, quando eu comecei a lutar por isso, criar lei, a conscientizar a população, no começo eu recebi críticas assim, Anderson. Recebi por conta das pessoas não conhecerem. Então não dá nem para julgar elas, né? A partir do momento que você faz uma mobilização, uma conscientização. Hoje, mais uma lei que eu criei foi a caminhada do autismo no município. Sim. Teve críticas também, mas como assim caminhada? Para que caminhar? Quanto mais você leva informação para a população, mais você conscientiza, menos preconceito se tem, e as pessoas elas começam a ver o autismo de outra forma. Aí elas se solidarizam, ajudam, né? A gente tem que entender, pessoal, que tem 3 níveis, né? O autismo. O nível 3, ele é um nível que exige muito da família. Muito, muito. As famílias sofrem. Não é bonitinho, não é uma coisa assim. É algo que realmente você precisa do poder público, você precisa da conscientização da população. Isso da ajuda de todo mundo. Seja na escola, no trabalho, no mercado, aonde for. Precisa que as pessoas conheçam e entendam. Sim. A maioria dessas famílias não levam os seus filhos, né, as pessoas que têm autismo no nível 3, para os lugares públicos. É muito mais difícil. A gente vê muito mais o nível 1 e o nível 2. Então, críticas, elas acontecem. Eu acredito que a primeira vez que você recebe uma crítica, você tem que levar informação para a pessoa, né? Ou você recebeu uma crítica sobre um assunto, principalmente no caso ali da inclusão. Eu levei para essas pessoas que me criticaram na época, eu levei informação. Falei, olha, essa lei está sendo criada para garantir direitos, essa lei está sendo criada para lutar por uma causa dentro do nosso município que não é conhecida, então conheça, olha isso aí. Eu passei informação, muitas pessoas naquele momento entenderam. Ainda assim, sempre tem aqueles haters, né, de plantão, né, que às vezes não participam, não contribuem com nada, mas gostam de fazer as críticas, né? Críticas destrutivas. Então, críticas destrutivas a gente deixa para lá. Críticas construtivas a gente utiliza para nortear o nosso caminho. Os outros vereadores acolheram também, né? Sim, sim. Na verdade, a Câmara Municipal,
ela, não estou falando só de Votorantim, ela no nosso país, ela tem uma importância fundamental na criação de leis e Sim. na fiscalização dessas leis. Então o vereador, ele não, então o vereador ele não cria sozinho a lei, né? Eu sou Tem o que ser os autor. outros. É eu que redigi a lei, é eu que fui buscar os pareceres jurídicos junto com a casa, tem todo um trâmite, né, um processo. Você apresenta a lei, essa lei ela vai para um parecer jurídico, depois do parecer jurídico das procuradoras da casa, vai para as comissões debatem a importância da lei. Então já nas comissões você vota para ir para plenário. Isso é uma votação nos bastidores. A população não vê, né? Sim. Mas nas comissões nós debatemos as leis. Então foi debatido as leis nas comissões. Eu defendi a lei com os nobres pares. Essa lei foi para plenário. Foi votado por unanimidade. Ela é lida. Depois a sociedade civil ela fica ciente que será votada essa lei. Foi para plenário, votou por unanimidade. Leva mais ou menos uma semana ou 2 semanas para ser sancionada. Sancionou, já começa a valer. Ela já entra em vigor a partir do momento que foi sancionado. Então, a partir daquele momento, já começou a garantir Aí direitos. precisou da aprovação também da prefeita, também na época. Sim, né? sim. E mesmo naquele momento, eu tinha uma grande dificuldade de diálogo com a prefeita, né? Por conta de situações políticas mesmo que aconteceram, né, no decorrer do tempo. Porém, mesmo assim, a prefeita sancionou a lei, então ela fez também, cumpriu o seu papel, e eu acredito que é uma junção, né? Olha só, através das famílias, as leis, a ideia da lei chegou até mim. Sim. Eu, como vereador, usei a ferramenta da vereança para criar as leis junto com os demais, né? Defendi isso com os demais, a prefeita sancionou. Então tem todo um trâmite burocrático, digamos assim, até chegar na conclusão de garantir direitos. Então é uma baita numa conquista. Eu digo não só por mim, mas pelas pessoas que foram contempladas e hoje pode dizer assim, não, eu tenho direito. No transporte público, o símbolo no assento não tinha. Anderson, parece que é uma coisa, parece que é uma coisa óbvia. Parece que é uma coisa óbvia. E a gente no dia a dia a gente não percebe. Mas o símbolo só foi colocado no transporte público graças à minha lei em Votorantim. Exatamente. Então ela também preservou esse direito. Tanto que quero até chamar a atenção, né, do pessoal. Quando vocês verem aquele símbolozinho de um cordãozinho colorido no ônibus, gente, não é adesivo, não é enfeite, não. É sinal que é assento reservado para autista e deficientes, gente. Não é um simbolozinho. Então respeite aquele simbolozinho lá, o assento. Se tem autista, reserve o lugar para ele. Tá bom? Olha, Anderson, e isso que você está falando acontece hoje ainda, esse Acontece. desrespeito. Mesmo vendo lá o símbolo. Você imagine quando não tinha. Se você tem um filho ou uma filha ou alguém com autismo na sua família e você vai utilizar o transporte público, aí você chega lá e você quer deixar essa pessoa no assento, antigamente você não conseguia, você sentava, as pessoas maltratavam essas pessoas no trajeto, durante todo o trajeto, você imagina o constrangimento. Então, tem até uma frase que a gente diz assim, né, que se houvesse bom senso, não precisaríamos das leis, né? Exatamente. As leis é para realmente disciplinar, obrigar e garantir os direitos. Então, é mais uma das leis que eu criei no município. Na época, como assim? Mas já é garantido, porque a pessoa já está lá desde 2012, já é garantido que a pessoa tem os mesmos direitos. É garantido, mas não era respeitado. Exatamente. A gente precisou colocar uma lei para respeitar. Até nos ônibus rodoviários, gente, tem o símbolo também. As empresas agora já estão fazendo com o símbolo. Por quê? Já é lei, já, né? É lei, como o Luciano falou, lei brasileira. Já vem da Berenice Piana, 2012. Só que, olha só, nós estamos em 2025 e a gente está discutindo ainda que nós criamos as leis, colocamos e ainda tem pessoas que não respeitam. Então é uma questão de conscientização, de mudar realmente a cultura, né, desse preconceito, a cultura da inclusão. A gente tem que colocar quanto mais, né? Eu criei uma outra lei, Setembro Verde. O Setembro Verde também é de inclusão, Anderson. O Setembro Verde foi um pedido das APAES daí.
Porque as APAES, elas têm a federação e nós precisávamos ter um mês de ações públicas voltadas para trabalhar a conscientização e trabalhar também criação de políticas públicas para pessoas com deficiência. Eu criei o Setembro Verde, foi em 2018, teve uma grande mobilização das APAES. A APAE de Votorantim, ela faz já 30 anos da sua existência. A fundadora foi a Clara Inês, uma pessoa maravilhosa, uma mãezona mesmo. E de lá para cá a APAE, ela sofreu muito, né? Sofreu por gestões que passaram e não cumpriram a sua missão, tanto que estava com as contas bloqueadas agora. Você que está nos acompanhando, se ouviu essa matéria, já desbloqueou as contas da APAE. As contas da APAE estavam bloqueadas por processos trabalhistas passados, de anos já, que a APAE não consegue, a instituição não consegue quitar. Sim. Porque vive de repasse, o recurso é pouco. A gente tem que pensar que hoje a APAE, ela atende 130 assistidos. Da prefeitura, ela atende a rede municipal, que são os alunos, né, até quinto ano. Porém, a APAE, depois que sai do quinto ano, ela continua atendendo. E daí já não tem o recurso mais da educação, né? Porque esse recurso da educação é para alunos do quinto ano, então há um repasse. Passou disso, a APAE, ela tem que se autossustentar, né? Ela tem que se autossustentar. E a gente vê que está aumentando a demanda de pessoas que precisam de serem assistidas pela APAE. E cadê o recurso? Se aumenta a demanda, tem que aumentar o repasse, tem que aumentar recurso, tem que aumentar a ajuda. Mas é só para dizer aqui que mais uma lei que a gente criou também. Quero parabenizar a APAE de Votorantim pelo trabalho excelente, né? Tanto, gente, quando o Luciano falou da APAE, né, assistência também aos autistas, para se ter uma ideia, não tinha nem como o carro que eles utilizavam para trazer os alimentos era um carro já antigo, eles usavam uma Kombi. Foi através de recurso federal. Esse ano, esse ano, a APAE de Votorantim ganhou uma van nova. O Luciano esteve lá entregando e vai contar um pouquinho como que foi esse recurso e essa entrega dessa van. Entreguei pessoalmente para eles, né, o veículo. Já deixar aqui meu agradecimento à figura do deputado Estevão Galvão, falecido já. Uma pessoa que contribuiu muito com a nossa cidade. Veio o ônibus escolar através dele. Veio agora o veículo para a APAE, o primeiro veículo da história da APAE. Estava falando para vocês aqui. Há 30 anos nós temos a instituição. Foi a primeira vez que a APAE ganhou um veículo com um recurso vindo do deputado, né? A meu pedido. Porque é muito difícil você conseguir. Então, por isso que eu agradeço muito o deputado Estevão Galvão, porque ele realmente, ele era de Suzano. Então não é da nossa região. Da nossa região tem os deputados aqui, mas ele era da região de Suzano e ele encaminhou com recurso impositivo, ou seja, o carro ia vir de qualquer forma. Não é uma indicação. A gente vê muitos deputados falando que vão indicar, vão colocar no orçamento. Nem sempre vem o recurso. Muitas vezes foi indicado para a APAE, foi indicado. Veio o recurso? Não veio. Então, foi assim, para mim, uma honra, né? Poder contribuir com a APAE. Pela primeira vez, a APAE tem um veículo de R$200 mil, que na verdade a APAE, ela conseguiu comprar esse veículo um pouco mais em conta, e o dinheiro que sobrou eles equiparam com computadores modernos na instituição. Olha só o que é gestão, né? De uma verba pro carro, comprou o carro e ainda sobrou para comprar outros equipamentos, né? E tá ajudando muito as pessoas com autismo lá também, né? O autismo lá foi bom você ter falado, porque daí eu me recordei de uma situação. Se você for hoje na APAE de Votorantim e você for na sala sensorial, na sala de acolhimento do autismo, lá você vai ver uma placa denominada com o meu nome. Olha só. Geralmente é feito isso quando você já não está mais aqui, né? Sim. E eu tive essa grata honra de ter uma denominação. A sala é denominada com o meu nome hoje lá pela Clara Inês. A Clara Inês, ela estava como presidente da APAE
e ela colocou eu como patrono do autismo em Votorantim. Então, o patrono do autismo, o primeiro e único até hoje criador de leis, né, que assim realmente fizeram a diferença na vida das pessoas, não só dos autistas, mas das famílias, né, também. Né? Tanto que até tem o vídeo da entrega, né? Quem não acompanhou pode acompanhar lá na TV Votorantim, ou até mesmo nas redes sociais do Luciano. Foi emocionante. Né? As crianças todas deficientes ou com autismo também, todas agradecendo ao Luciano. O Luciano chegaram até a chorar de ver, abraçando a van, tudo. Não, foi lindo demais de ver. No dia eu fiquei muito emocionado quando fui fazer a entrega. Quando eu cheguei lá, eu já senti aquela emoção. E eu já há muitos anos ajudo a PAI. Eu ajudava a PAI antes de ser vereador. Fiquei 2 mandatos por 8 anos. Eu já ajudava antes. Quando eu era diretor do departamento da juventude na administração, porque eu sou efetivo, então eu sempre trabalhei, né? Eu já ajudava lá a instituição antes um pouco menos, né? Porque os recursos eram menores, mas como vereador, o que eu pude trazer de recurso de fora, eu fiz. E agora, Anderson, tá para sair uma verba para a ADV de Votorantim. Já mando um abraço aqui pro Jefferson, pessoa fantástica, que é o presidente da ADV, e revolucionou ali o atendimento, né, às pessoas com deficiência, não só o autismo, a ADV que estava gerenciando o CAECA, agora não sei como é que vai ficar, né, mas a administração nova, ela não renovou o contrato, mas estavam fazendo um trabalho fantástico. Entre essas questões políticas, né, eu acredito sempre que o que é bom tem que continuar, né? E o pessoal ali que estava cuidando do CAECA são pessoas responsáveis, comprometidas, estavam fazendo um trabalho de eficiência. Sim. Então, 150 mil. Esse já é da deputada federal Renata Abreu. Olha só, 150 mil. Pela primeira vez recebendo também um recurso. Eu fico assim, surpreso, quando eu chego numa instituição de Votorantim e falo, olha, estou trazendo um recurso para vocês e tal. Eu vejo que tem uma incredibilidade assim na fala, né, deles. Eles demonstram que, você está trazendo, mas puxa, será que vem mesmo? Porque nunca veio. Sim. E o nosso já está na conta da prefeitura, para você ter uma ideia. Porque são recursos impositivos, você precisa fazer uma mobilização. Nós fizemos uma mobilização, que a Renata Abreu, nossa deputada federal, é uma pessoa fantástica também. Podemos é um partido de causas, e na figura dela, que é a fundadora ali, a pessoa que levantou o Podemos mesmo, ela luta muito pela inclusão. Quando eu levei para ela que a ADV estava precisando, ela falou, Luciano, o que a gente precisa? A gente precisa fazer um levantamento das necessidades da instituição e fazer uma mobilização das pessoas que realmente a gente precisa fazer um levantamento das pessoas que utilizam esse bem para a gente encaminhar um recurso. Porque eu não pedi os 150 mil, né? Poderia vir 50, poderia vir 100. Então ela viu a necessidade, através do levantamento que nós fizemos, de quantas pessoas precisavam desse recurso, que precisava expandir, porque por isso que eu estou falando, a demanda é muito grande. Mesmo a ADV, mesmo outras instituições atendendo, não consegue dar conta da demanda. Não é de autismo só, é de todos os tipos de deficiência, né? Então você precisa de um trabalho de levantar esses dados, dos dados, para você poder realmente nortear a política pública. Então, quando ela viu a necessidade, ela já encaminhou 150 mil. Ela falou, olha, precisa de um recurso maior lá para Votorantim, porque eles dividem, né? Os deputados, eles dividem, mandam um recurso para todo o estado, são 645 municípios. Então, ó, de 645 municípios, o deputado Silvio Galvão mandou um veículo aqui. Já está lá na PAI. De 645 municípios, a deputada Renata Abreu mandou aqui os 150 para ADV. Olha só, essa é a força que a gente tem aqui. Sim. Esse é o meu papel como agente público, político, de buscar e trazer recursos para a cidade. Olha só, Luciano falando, vem até a ideia. Se o Luciano concordar, a gente vai fazer. A gente vai mostrar esse veículo para vocês, vai mostrar o trabalho da PAI e vocês vão acompanhar tudo com a gente. Com certeza, opa. Vamos? Vamos sim. Aí, gente, vocês vão acompanhar com a gente, então, como é o trabalho da PAI e a nova van aí, com recurso. Não, é fantástico. Eu falo que se você puder um dia fazer uma visita para a PAI, conhecer o trabalho, lá tem agora um trabalho de educação financeira. Olha só. Com os atendidos. Aí
recebe-se doação, é um bazar do Girassol. Sei. Recebe a doação de alimentos, açúcar, macarrão, café, arroz, feijão e tal. E daí o assistido da PAI, ele vai lá e ele tem que trocar, né? Ele troca é tipo uma moeda, né? É um cartãozinho que eles fazem lá, tipo uma moeda. E ele vai e troca por um alimento, né? Olha Então, só. através das doações que são feitas pelas famílias, vai lá e troca por alimento. Isso é fantástico, porque dá independência para eles, traz autonomia, eles se sentem valorizados, né? Deles poderem estar levando algo para casa, seja um arroz, um feijão. Pessoal, são pessoas vulneráveis, são pessoas Sei. economicamente vulneráveis que passam necessidades muitas vezes. Então o que a gente pode contribuir é isso. Primeiro, se conscientizando e se solidarizando. Depois, se movimentando, levando algo, uma doação, indo conhecer, sendo um voluntário. A Sim. PAI precisa de voluntários. Mas um voluntário o quê? Pedagógico? Nem sempre. Você pode ser um eletricista, voluntário da PAI, para ajudar lá nas manutenções. Você pode ser um pedreiro, né? Uma pessoa que trabalha na construção civil, para ir lá fazer alguma manutenção. Um encanador. Olha, voluntário, todos lá são bem-vindos. Comunicador igual nós. Comunicador, viu? Precisa de todas as pessoas que se engajem nessa causa, que vão lá e lutem. Vocês vão adorar. É porque, na verdade, a gente está fazendo um bem para a gente mesmo. Exatamente. Né? Eu sempre falo, inclusão é uma área que eu amo muito trabalhar, desde não só como professor, né? Como professor eu já trabalho na inclusão. Agora, como vereador, eu pude expandir esse trabalho de ajudar realmente. Eu, quando era da Escola da Família, eu fazia um trabalho no Lar São Vicente de Paulo. A gente fazia arrecadações ali no Lauro Sanches, ali na Zona Norte. Eu fazia arrecadações de alimento, de roupas, a gente levava tudo no Lar São Vicente de Paulo. E era mensal. E o trabalho mais bonito que a gente fez não foi na doação. Não foi na doação de leite, de roupa, nada. Foi no ser voluntário para conversar com eles. A gente tinha um tempo que a gente era voluntário e a gente ficava só conversando. A gente sentava com os idosos e ouvia as histórias. Coisas incríveis, coisas incríveis. A gente conversava com alguns idosos que tinham Alzheimer e eles reviviam, né? Eles ficavam contando o passado deles. Coisa incrível. E eu ficava muito triste com as histórias de saber que muitas das pessoas que estavam ali tinham ainda família, podiam estar morando junto, mas as famílias deixaram lá, né? Alguns até em situação de abandono familiar. E pessoas assim que foram sensacionais em vida, assim, na trajetória, né? Então fica aqui também um recado: cuide dos seus idosos, pai, mãe, avós, até sejam voluntários no Lar São Vicente de Paulo, que vocês vão ver como transforma a vida de vocês ter esse contato com as pessoas que um dia contribuíram muito com todo mundo, formou família, ajudou, trabalhou e hoje estão lá muitas vezes em situação de abandono. Sim. Então, para a gente encerrar essa parte para falar da mobilidade urbana, certo. queria que você falasse um pouco do que é autismo, porque tem pessoas que sabem que é autismo, mas outras pessoas não sabem e criticam, né? Por que aquele bobo tá usando aquele cordãozinho, não sei o que, não sei o que, mas não sabe o que é, né? Bom, o autismo, ele foi diagnosticado e hoje ele tem um termo técnico que é o transtorno do espectro autista. É um transtorno neurológico, que afeta a interação social, muitas vezes a fala também e o desenvolvimento na escola, desenvolvimento pedagógico, digamos assim. É cognitivo, social e físico. Aí tem os 3 níveis, né? Por isso que a gente fala, muitas vezes você vai olhar para um autista e você não vai identificar a característica nele, porque é neurológico, né? Às vezes é uma questão comportamental. Para você ter um diagnóstico, você tem que fazer o diagnóstico de comportamento, tem que fazer uma análise de comportamento mesmo. Você tem que fazer o acompanhamento, ter relatórios
de diagnóstico. Na escola a gente já vê isso, nas creches hoje já está sendo encaminhado, porque o autismo, se você descobre ele até os 3 anos, é um tratamento. Você tem muito mais chance de desenvolver essa pessoa plenamente, digamos assim, de forma mais plena. E hoje a gente vê que o autismo, se ele não tem esse diagnóstico, a família vai sofrer muito mais com o tratamento. Então, por ser um distúrbio, digamos assim, neurológico, as pessoas não entendem, não sabem, têm esse preconceito porque não identificam. Porque se você vê um cadeirante, na hora você identifica. Sim. E o cordão é justamente para isso, pessoal, para identificar a pessoa que tem o autismo, que já tem o diagnóstico, que é um é uma pessoa atípica, pode ver as palavras, né? Atípico, neurodiverso, né? Porque realmente é um transtorno e a gente fala de espectro, porque é como se fosse assim, muitas formas, muitas características, e um autista não é igual ao outro. Sim. Por isso que as pessoas falam, mas nem parece que tem o autismo, mas é uma característica dele, tá? Outros você olha assim, já tem problema com som, né? Já tem problema na questão auditiva, né? Intolerância ao som, outros a estímulo. Tem autistas que se chegar aqui e ver várias cores e ele já entra em surto, porque Sim. ele perde a referência dele. Então, por ser um distúrbio neurológico, a gente tem que conscientizar as pessoas, tem que buscar informação. Às vezes você tem um autista dentro da casa que não foi laudado, que não tem diagnóstico. E daí você começa a entender o comportamento dessa pessoa. Isso. Não é? Porque você fala assim, ué, mas por que essa pessoa... Daí você vê essas características que eu estou dizendo para vocês. Eu estou falando, não tem intolerância ao som, a estímulos visuais, e você vê que tem uma pessoa assim na sua casa que não interage com ninguém, não tem essa interação social, quer ficar sempre sozinho, quer fazer as... coisas repetidas, né? Que Sim. eles gostam, até a alimentação é seletiva. A alimentação é seletiva, a companhia é seletiva. O autista, ele é seletivo. Então, às vezes, você tem uma pessoa na casa que... um adulto. Muitos adultos autistas hoje estão tendo diagnóstico e tendo laudo agora. Então, você imagina, você tem um autista há 20 anos atrás não falava-se de autismo. Já existia mais de um século, mas não se falava. Então hoje você vendo tantas informações, tendo tanto conhecimento, você consegue identificar uma pessoa e dar um encaminhamento para essa pessoa, ajudar essa pessoa. E tem tratamento? Tem o tratamento. Por isso que eu falo, o tratamento ele começa, quanto mais cedo começar o tratamento, melhor vai ter o desenvolvimento. Por isso até os 3 anos de idade é essencial. Percebeu que a criança não segue os estímulos que vocês estão dando, percebeu que a criança tem intolerância à questão auditiva e visual, já tem que fazer o encaminhamento. Mas hoje, graças a Deus e graças a tanta luta, Anderson, a própria escola, quando já entra na creche, já tem esse relatório, os professores já têm o conhecimento, por isso que eu falo, é capacitação, é conhecimento, é conscientização, quanto mais informação, e eles já direcionam. Então, na rede pública, você tem o quê? Você tem esse encaminhamento da escola, Votorantim. A escola faz o relatório, passa para o NAI. O NAI passava para o CAECA e fazia toda essa questão do diagnóstico para fazer o encaminhamento correto. Porque você só vai conseguir dar um tratamento digno e certo se você tiver o diagnóstico. Né? Você tem que ter o diagnóstico para você poder realmente desenvolver aquela criança ou um adulto agora. E a gente vai ter que começar a lutar agora pelo adulto. Pelo adolescente, pelo adulto que não tem hoje políticas públicas voltadas para eles. A saúde também, ela pode estar fazendo laudo também? Não, é tudo conjunto. Tanto que o NAI são especialidades. Sim. O NAI e o CAECA são especialidades, faz parte da saúde. Quando a escola encaminha, o NAI, que tem vários especialistas, né, digamos assim, fonoaudiólogo, tem o psicopedagogo, eles vão trabalhar
esse diagnóstico e vão encaminhar para o CAECA, que também tem esses profissionais. Tem o TO, tem o fonoaudiólogo, tem o médico, eles que vão fazer toda essa análise. Eu digo assim, como você fala, fora da escola. Certo. A pessoa vai no posto de saúde e descobre que tem. Tem a garantia, é o mesmo encaminhamento. Porque a saúde é tudo interligado, Anderson. Pelo menos era assim, né? Nessa gestão nova, eu não sei como que vai ficar, porque tanto o NAI quanto o CAECA está trocando de gestores, né? Está sendo contratado outras empresas, então não sei como que será o trabalho. Mas você vai numa unidade de saúde e já é encaminhado. Você já tem que é encaminhado. Então a pessoa não precisa. Não precisa. Não precisa ir falar, tem que estar o lugar para me saber se eu tenho ou não autismo. Não, você vai na unidade e daí vai fazer investigação. Sim. Vai fazer investigação. Precisa, né? Muitas vezes passa pelo CAPS, que já tem, o CAPS infantil, ou o próprio adulto vai passar pelo CAPS também, vai passar pela rede pública de saúde. E o diagnóstico é aquilo que eu falei, é um processo de diagnóstico de comportamento, de relatórios de profissionais especialistas que vão fazer os testes para saber se a pessoa realmente tem autismo ou não. Tem muitas situações que a gente vê hoje, agora eu estou acompanhando, né, de laudos sendo muitas vezes emitidos para pessoas que não têm o autismo. Né? E pessoas que depois exato, falam porque que tem. Veja bem, o autista hoje ele tem o mesmo direito com a pessoa com deficiência. Sim. Então, recebe o LOAS, recebe recurso, né, se entrar lá. Então, tem gente com más intenções, né? Então, isso atrapalha um pouco. As pessoas que realmente têm o autismo, atrapalha, digamos assim, fica mais burocrático. Sim. Para que essa pessoa realmente tenha o laudo, demora um pouco mais, sendo por conta de pessoas mal intencionadas que querem ser autistas só para ter os benefícios. Exatamente. Agora falando mudando um pouquinho vamos, como diz o português, de pato para ganso, né? Falar um pouquinho agora da mobilidade urbana. Mobilidade urbana que você via lá no passado para agora, você acha que mudou bastante? Em Votorantim? Votorantim, não só Votorantim, como nas outras cidades, eu acompanho as outras região. cidades também. Vou começar por Votorantim, Anderson. Não mudou nada. Continua a mesma situação. O votorantinense hoje, para se deslocar, está enfrentando um trânsito caótico na cidade. Isso atrapalha não só a área comercial, mas também quem trabalha, porque o trabalhador ele necessita do transporte público, e esse transporte público, eles diminuíram o itinerário, demora demais. Imagine você, trabalhador, e você sabe do que eu estou falando, isso não é só em Votorantim, praticamente em todas as cidades vai ter algum problema relacionado ao transporte público. A pessoa já trabalha 8 horas semanais, mas ela, para sair da sua casa, tem que sair 1 a 2 horas antes, e para voltar, chega depois de 1 a 2 horas que saiu do serviço. Ou seja, é praticamente o dia todo, né, fora da sua casa, fora do seu ambiente familiar, por conta, muitas vezes, do transporte público. Né? Às 8 horas, você já vai ter que trabalhar agora mais 2, 3, 4 horas para você poder chegar no seu trabalho, para você poder voltar para casa. Então a gente vê que não há uma preocupação das administrações, da gestão pública para solucionar esse problema, porque deveria aumentar mais o itinerário, deveria melhorar os acessos. Votorantim está um caos agora por conta de um semáforo que foi colocado ali na avenida que sai da Chave, né? E entra ali que vai para João Walter. Sem estudo. Isso eu vou falar. Sem estudo. Foi feito sem planejamento, por quê? Pelo transtorno que causou, né? Eu vejo que a administração, ela colocando um semáforo, significa que ela está pensando em resolver um problema de fluxo. Só que essa solução gerou mais problema, não solucionou. Porque Votorantim, a avenida é um problemaço ali. Exatamente. Nós temos um problema grave do fluxo de trânsito na avenida. Como falei, atrapalha muito o comércio, atrapalha quem trabalha, atrapalha quem está vindo embora de outras cidades que passam por ali. E ali tem que fazer um estudo para alargar aquelas vias.
Tem que fazer um estudo para tirar tanto quem vem sentido centro, né? Para quem vai para o bairro. Você tem que fazer novas vias. Não é colocando semáforo que você vai resolver o problema. Eu entendo que há uma demanda muito grande de pedidos. Os comerciantes, quem utiliza ali o transporte público no terminal, todo mundo ali está pedindo 24 horas para que se mude, para que se melhore. Sim. Mas você não pode, através dessas demandas, simplesmente ir lá e colocar um semáforo e achar que isso vai melhorar o fluxo ali. Não melhorou. Não só o transporte público, mas também as nossas ruas, as nossas vias deterioradas. Exatamente. Há muito buraco, né? Daí a gente vê a população reclamando. Puxa, tem buraco não sei na onde, buraco... Por quê? Recapeamento mal feito. E a operação tapa-buraco apenas não soluciona. Ela só ameniza. Então ela não resolve o problema. Qual seria a solução? É realmente fazer o recapeamento correto, com massa asfáltica e fazer o trabalho de... A gente já conversou sobre isso, Anderson. Foi isso. A gente já conversou sobre isso. Para quem nos acompanha, antes mesmo, na gestão dele de vereador, tinha ido na Câmara conversar com ele, e a gente falou. Ele até falou, nossa, você entende mesmo? Falei, gente, para quem cresceu anos acompanhando obras assim, a gente entende. E até quando ele falou asfalto, população pedindo demanda, teve um lugar lá no Parque Jataí, né? Não sei se você viu, que era onde o ônibus passa. Demorou anos, para fazendo até aniversário o buraco. Essa semana a prefeitura foi lá, tinha jogado pedra e não compactado. Ou seja, prefeitura de Votorantim, presta atenção. Só jogaram pedra e não viram o problema que era. O que era? Galeria trincada. Galeria trincada, gente. Deu problema? Tem que refazer. Tirar o bueiro, refazer essa galeria para depois fazer uma nova pavimentação. Sabe o que fizeram? Jogaram pedra e meteram a massa por cima. Só fizeram. E é um serviço que logo eles vão ter que retornar, refazer. Então isso é dinheiro público jogado fora. Quando você vai e faz um serviço mal feito, é dinheiro público jogado fora, você vai ter que refazer. Olha, essa questão de galerias. As bocas de lobo na nossa cidade. Quantas bocas de lobo? Tem que fazer um levantamento de todas as bocas de lobo e fazer uma verificação como é que isso está. Por quê? Pessoal, agora nós estamos entrando em época de estiagem. Diminui as chuvas. Dezembro, janeiro, fevereiro e março. Arrebenta asfalto. Estoura tudo as galerias. Por quê? Falta de manutenção. A água não passa. A água não passa, vai fazer o quê? Vai estourar. Então, a gente vê a falta de planejamento das gestões municipais na prevenção. Se você previne, prevenir é muito mais barato que remediar. Depois que já aconteceu, você tem que ir lá, você tem que mobilizar a equipe. Às vezes você não tem equipe no setor. Nessa época de chuva, arrebenta lugar em toda a cidade. Aí você tem. Como que você vai fazer um trabalho de manutenção em tantos lugares com pouco efetivo ali, com pouca equipe? Então, e às vezes o recurso, porque o recurso tem, mas ele é burocrático, você não pode simplesmente ir lá gastar. Precisa de lei orçamentária, precisa aprovar, não é simplesmente, vou pegar o dinheiro aqui e vou lá. Às vezes tem que fazer remanejamento de verba. Então, o que eu vejo hoje como um problema muito sério nas administrações públicas, isso eu falei até na campanha que eu fui candidato a prefeito. Eu debati muito isso. Qual que é o maior desafio das administrações públicas? É a organização administrativa. É quem vai gerenciar as secretarias. Tem que ser pessoas técnicas, tem que ser pessoas comprometidas com a cidade, tem que ser pessoas que conheçam a realidade. Exatamente. E principalmente pessoas que façam um planejamento. Não simplesmente, olha, aconteceu isso na cidade, a gente está com esse problema, vamos fazer isso já. Não é assim que funciona. Às vezes você leva um tempo,
Demora, às vezes, um pouco para você fazer um planejamento, mas faz uma vez só. Não é melhor E você faz- fazer uma. faz bem feito. Faz bem feito. Faz bem Faz uma feito. vez só. Pessoal, tudo que hoje é feito na administração pública é com o nosso dinheiro. É pago com os nossos impostos. Então, seja na mobilidade urbana, seja na inclusão, seja na educação, seja na saúde, no esporte, na cultura, na cidadania, na assistência social, tudo isso é pago com o nosso dinheiro. Então não é de graça, não é, viu? Ninguém está fazendo um favor para nós. É obrigação de quem foi colocado lá para gerenciar nosso dinheiro. Exatamente. Então as pessoas que estão lá estão gerenciando nosso dinheiro. Quando você coloca, por exemplo, vamos citar essa questão do semáforo de novo, esse semáforo foi colocado lá com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro. Tinha que ser mais planejado, tinha que ser pensado em quem está vindo, viu? O trânsito está ficando lá na região do Votocel. Puxa vida, a pessoa está chegando em casa cansado, veio do trabalho, não tem o direito de chegar mais cedo em casa e por conta de uma ação... trabalha lá, mora aqui em Sorocaba, tem que ficar esperando, gente. É de pico. E é uma ação política, é política pública. É política pública. Então, eu sempre falo, a política pública, ela serve para solucionar o problema público. Exato. E não trazer mais transtorno. Então, quando a administração ela não traz transtorno, já é um grande ganho, né? E quando consegue realmente fazer uma ação eficaz e traz benefício, traz agilidade, você tem que trazer conforto para o cidadão. Essa é a base hoje das cidades inteligentes. Quando você fala de cidade inteligente, você fala uma cidade interativa, uma cidade ágil, uma cidade moderna, que se desenvolve, que as coisas acontecem. O que a gente vê, não só em Votorantim, mas em várias cidades, é uma estagnação. Entra um grupo político, ele acaba com o que estava dando certo da gestão passada, para ele colocar as ações que ele colocou no plano de governo, tudo, mas não funciona. Não funciona porque monta a base técnica vira uma base política, de pessoas que não têm conhecimento, de pessoas que não são da cidade, de pessoas que não conhecem a realidade. Quem sofre com isso? Você, o cidadão que paga os impostos. Você falou de Votorantim. Sorocaba, você acha que a mobilidade deu uma melhorada? Como é de quando eram as gestões passadas? Lá, Olha, Crespo, Renato Amari, Jaqueline, agora, com essa. Olha, eu por não ser um morador de Sorocaba, eu não conseguiria julgar assim plenamente. Então, eu vou falar assim a visão que eu tenho quando eu me desloco para cá, né? Sim. Que nem hoje, um caos o trânsito. Eu não a mobilidade, pelo menos Votorantim em sentido Sorocaba, tá sofrendo, e muito. Para eu chegar aqui, eu acho que fiquei 15 a 20 minutos no trânsito para chegar de Votorantim aqui, vim direto. Então a gente vê que, assim, na questão da sinalização, na questão mesmo de ter, porque o Sorocaba tem os agentes de trânsito. Sim. Né? Deveria estar, não sei se está em outro local também, mas deveria, nessas principais vias de acesso, Sorocaba, que é muito movimentada, deveria ter constantemente o agente de trânsito para não só fazer a fiscalização, não é uma questão de você fiscalizar para multar, mas sim para dar agilidade para o trânsito, orientar e até mapear, fazer um mapeamento. Olha, esses setores aqui são setores críticos, precisam de soluções a curto, longo, médio prazo, mas que seja feito um planejamento. Eu sinto essa ausência, né? Então eu não posso dizer com mais profundidade, mas o pouco que eu utilizo, eu vejo que o trânsito em Sorocaba está caótico. O transporte, você acha que melhorou bastante, Sorocaba? O transporte eu não vejo assim tanta reclamação, Anderson. Não vejo tanta reclamação no transporte aqui em Sorocaba, né? Deve ter algumas coisas que chegou para mim mais pontuais. Sim. Votorantim muito, né? Votorantim a gente não pode nem falar, é muita reclamação. Votorantim é muita reclamação. Que nem eu falei para ele, a gente tava falando dos bastidores, Votorantim, a City também opera lá, né? É a mesma empresa. A mesma empresa que opera aqui em Sorocaba. Que diferença, né? Que diferença, assim, né? Sim. A mesma empresa que opera aqui em Sorocaba opera lá. Porém, há umas controvérsias. Aqui em Sorocaba, o transporte da City tá lá em cima. Votorantim não. Tanto
E a né? mesma empresa, né? Mesma empresa. Tanto que o Luciano vai até concordar, não só ele, mas todos os vereadores foram no terminais na época da gestão que ele era vereador. Até na campanha eles foram no terminais, no terminal Votorantim. O que está sendo muito brigado em Votorantim? Fechamento do terminal. Por quê? Todos os terminais da cidade são fechados. Votorantim já não é. Votorantim é aberto. Não se tem um banheiro bom para utilizar. Uma questão dos moradores de rua. Não né? tem segurança. Sim. Né? Não tem segurança. E pior de tudo, não se fala de mobilidade lá. Não Não se fala. fala de mobilidade. Você paga um absurdo na tarifa, mas não tem segurança. Os ônibus, quando a gestão passada divulgou que a City faria lá o transporte público, né, assumiria o transporte público, foi prometido assim ônibus novos com poltronas novas, um ônibus Ar-condicionado, com Wi-Fi, ar-condicionado, tinha um monte com de coisa. tudo. Tinha muito. Essas coisas não funcionam. É um ou outro que tem lá que funciona. Mas a gente vê que em Sorocaba tem essas coisas funcionam e lá não. E a mesma empresa, eu não consigo entender, né? Não consigo entender. Ó, gente, para quem acompanha o nosso canal, né? Eu já contei essas vezes, várias vezes, né? O Luciano até, não sei se ficou sabendo. A City, quando ela assumiu, a gente foi na Assembleia, o Luciano também esteve na Assembleia, e ele viu que eu debati mesmo. Por quê? O rapaz antigo da ex-secretário de mobilização, que era o professor lá também, Sim, né? sim. Que foi vereador depois, mas não fez, resolveu nada. Não criticando. A gente debateu. Que ele tinha falado questão de ônibus assim, 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 assim. E eu briguei. O Luciano lembra, eu briguei. Briguei e falei, não é assim. Não é assim, não é assim, nem assim. E falei mesmo. Hoje tá um caos. Por quê? Tiraram ônibus, tiraram 6 ônibus. Você lembra, né? Tinha chegado 6 ônibus novos. Mandaram pra lá, pra aquele lado lá. E trouxeram de lá pra cá, velho. Sim. Velho. Aí eles pegaram os ônibus velhos, né, para trazer. Então, a gente vê que não tem o compromisso com a cidade. Veja bem, tá? E é uma empresa que visa o quê? Lucro. Exato. Tá lá captando, né, recursos do dinheiro do imposto das pessoas, fora a tarifa que tem que pagar, né, porque tem o subsídio da prefeitura mais a tarifa. Exatamente. Então, você veja bem, não é de graça. Além de você pagar, você paga 2 vezes, né? Paga 2 vezes. Você paga o imposto e ainda tem que pagar a tarifa. Então, a gente discutiu muito essa questão do tarifa zero, né? Sim, eu lembro. Tarifa zero seria importante, mas não é assim, vamos colocar, vai tirar da onde esse dinheiro? Tem que ter um planejamento, não é assim, você pode até reduzir a tarifa, dá para reduzir mais a tarifa, dá para você isentar jovens, estudantes, isentar uma faixa etária de pessoas que às vezes não está conseguindo pagar, está desempregado, dá para você fazer vários tipos de isenções. Mas eu acho que tarifa zero para todo mundo assim não daria começo, certo. não dá. Não daria certo. Não daria certo. Você fazer ao domingo é uma coisa, né? Mas como a gente falou aqui, tudo na administração pública tem que ter planejamento. Você tem que pensar muito antes. Você tem que prever o que aquela ação vai trazer de benefício e se ela não vai trazer transtorno. Então tem que ser muito bem pensado. E tanto também que foi até uma briga, né? O Luciano vai lembrar. Antigamente, Votorantim não era como igual Sorocaba, que se paga por quilômetro rodado. Uhum. Antes era pago a antiga gestão da empresa, né? A São João, que era antigamente, se pagava por passagem. Pagava quilometragem por passagem. Depois de muita briga e muitas sessões na Câmara, foi votado e foi aprovado. Hoje está sendo pago por KM rodado. Por KM, sim. E mesmo assim, não melhorou nada. Não melhorou. Não melhorou. Mas a gente tem que acreditar, né, Anderson, que vai melhorar, a gente tem que ter esperança. Eu falo, a gestão que iniciou agora, a gente torce para que entre no caminho
certo, que melhore as políticas públicas, porque quem realmente sofre é sempre o cidadão, é sempre o votorantinense que vai sofrer, é o sorocabano, a gente tem que torcer para que a gestão dê certo, né? A gente tem que torcer para que eles revejam essas questões. Pô, o semáforo não deu certo? Remove o semáforo. Exatamente. Ó, não deu certo. A gente tentou, não deu certo. Faltou um planejamento, vamos tirar. Tirou. Beleza. Vamos ver como a gente vai solucionar esse fluxo aqui. O que dá pra gente fazer? Dá pra gente fazer uma ponte ali, tirando aquele fluxo ali, trazendo pela chave, já sobe direto, vai lá pela Isaura Mendes, já sai no Vila Nova. Dá pra fazer. Tem muita coisa que dá pra fazer. Precisa de estudo técnico? Precisa. Tudo bem. Vamos trazer uma pessoa técnica para ajudar. Eu acho assim, na vida, a gente acerta e erra. Exatamente. Na administração pública, os erros, eles devem ser evitados. Vai acontecer erro? Vai, mas o erro na administração pública, digamos assim, um erro na área da saúde pode custar uma vida. Então, o gestor que está à frente disso, que está à frente de uma cidade, ele tem uma responsabilidade enorme. Quando a gente fala de mobilidade urbana, eu vou falar agora numa ação política que poderia ter trazido, não trouxe transtorno. Essa ação política trouxe transtorno, mas poderia trazer uma fatalidade, que é a ciclovia do Vila Nova. Sim. Uma ciclovia, uma malha, foi feita ali a malha viária para ajudar o ciclista. Olha, para que serve uma ciclovia? Para proteger o ciclista. O objetivo da ciclovia é essa. Além da questão da mobilidade, ter uma malha viária, ligar um ponto a outro, é você proteger o ciclista. Exatamente. Da forma que foi feito e o local que foi feito, você traz risco à vida do ciclista. E a gente está falando de ciclista, não estou falando só de um adulto, estou falando de crianças que andam com as suas bicicletas por aí. Então, olhe só, uma ação política que poderia trazer causar uma tragédia. Exatamente. Então, o gestor público, a responsabilidade e o compromisso dele deve ser em não cometer erros. Exatamente. Porque um erro pode ser fatal. A partir do momento que você, numa unidade de saúde, você fecha mais cedo, igual diminuir os horários, em vez de você já está tirando a oportunidade daquele cidadão que trabalha, que sai a partir das 17 horas de ir na unidade de saúde. Olha só. Então, é uma ação política. Ah, mas traz mais custo. Mas o dinheiro é de quem? Do povo, gente. Você está entendendo? Do Então, povo. são coisas assim que eu não consigo entender. O gestor ele tem que pensar no cidadão e principalmente naquele mais vulnerável, aquele que não tem acesso, né? Nesse caso é o trabalhador que está trabalhando e não tem acesso, Quando você pega e verifica que está faltando médicos nos pronto atendimento, nas UPAs, por exemplo, hoje nós temos duas unidades que estão com organizações sociais, que alterou agora, acho que é o Instituto Moriá que está tocando, né? Isso. E melhorou o atendimento na UPA Central e na Pediatra. É uma organização social. Na UPA do Jataí, Um caos. são os efetivos, né? Os médicos são concursados da prefeitura. Nesses locais, se falta um médico, se falta 2 médicos, você tem que ter um plano para prever que esses médicos eles também têm uma vida social, que pode ter algum problema de saúde, de família, Sim. que eles podem faltar. Quando falta, tem que ter alguém para substituir. Hoje não tem. Não. Hoje não foi feito nenhum plano para prever essas situações. Troca de plantão. Se vocês forem na UPA, na troca de plantão dos médicos, geralmente chega ali perto das 7 horas. Às 7 horas. É um caos. Porque pode acontecer do médico que vai trocar, atrasar, acontecer alguma coisa com ele no trânsito ou na família, atrasa. Você tem que ter alguém ali. Até mesmo trocar até ficha. Exato. Trocam até ficha. Trocam, realmente. Você fica, ó. Realmente. Então, de 3, 4 horas para você ser atendido numa UPA. Ah, mas eu vejo muitas pessoas falando assim, mas as pessoas, elas confundem às vezes uma gripe ou alguma outra situação
e vai no pronto atendimento que não era para ir, era para ir na UBS. Você sabe se essa pessoa teve oportunidade de ir numa unidade de saúde? Se essa pessoa conseguiu? Se essa pessoa... A pessoa que vai num pronto atendimento, ela não foi lá para brincar. A pessoa está passando mal. Você não vai lá para enfrentar 2, 3 horas, 4 horas de hospital ali, passando mal, para brincar. Então eu vejo que você tem que tratar isso com uma política pública séria. Se não tem, uma pessoa pode morrer por falta de atendimento. É isso que eu estou falando, que a pessoa que está na gestão, o chefe do executivo e o secretário, viu, a responsabilidade e o comprometimento, ele é 24 horas. Não é uma empresa que você faz o horário administrativo e vai embora. Eu falo isso até na questão da defesa civil. Eu sempre bati nessa tecla. Defesa civil tem que ter um orçamento maior, com uma equipe maior e trabalhar o ano inteiro. Exatamente. O ano inteiro. E com interligação em todas as secretarias. Porque pode ser que a defesa civil chegue numa situação que precisa da assistência social. A Secretaria de Cidadania tem que estar de prontidão. Sim. Pode ser um caso de saúde. Tem que ter uma ambulância, tem que estar tudo certo. Então, é uma interligação. Tem que trabalhar o ano inteiro. A administração pública ela é uma unidade. Não são pastas separadas. Não, é uma coisa só. Cada uma tem o seu orçamento, mas tem que estar tudo interligado. Sim. Então, eu vejo que o trabalho tem que ser muito sério, tem que ter muito comprometimento, muita responsabilidade. E realmente tem que estar disposto e disponível 24 horas para trabalhar pela população. Sim. Luciano até vou pegar uma parte. Na gestão dele de vereador, teve uma vez, ele até postou no vídeo, né, que eu sigo ele nas redes sociais. Se você não segue ele também, depois vai passar as redes sociais dele. De um ônibus escolar da prefeitura, um caos, não foi? Um caos. Era um caos. Banco rasgado. Enferrujado. Tudo enferrujado. Perigo até para cortar os alunos que... E a gente falando de mobilidade. Como que ia ter mobilidade urbana com as nossas crianças? Não tinha. Não tem. Não é por tinha. isso que eu falo. No transporte, um caos. As calçadas... Na questão da mobilidade urbana, o primeiro momento que a gente pensa é o trânsito. É a pessoa que pega o transporte público ou que faz todo o trajeto com o seu carro, moto, né? Aí tem a questão das bicicletas também, que é a ciclovia. Hoje tem o patinete elétrico. Como que você vai andar com patinete elétrico se você não tem ciclovia, a ciclofaixa, se você não tem calçadas de acordo, se o trânsito já está caótico? É um risco para a vida da própria pessoa que está ali fazendo uso do aparelho. Uma pessoa que sai da casa para fazer a compra na padaria do seu pãozinho, para tomar um café, um idoso que sai da casa e ele vai andar pela calçada e a calçada está com buraco, na calçada está esburacada, calçada pública, tá, pessoal? Está esburacada, mato na calçada. Esse idoso, para ele chegar até a padaria, como que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que andar pela rua. Ele vai ter que andar pela rua. Tem o risco de ser atropelado. Esse idoso, se ele andar nessa calçada com buraco, com mato, ele pode tropeçar, cair, ter uma fratura de fêmur. Fratura de fêmur é o que mais hoje causa mortes a idoso no nosso país, aos idosos no nosso país. Aí esse idoso, ele fratura esse fêmur, precisa do quê? Do SAMU, para estar fazendo o deslocamento dele até o pronto atendimento. Chega no pronto atendimento, ele vai ter que esperar uma vaga cross para ir para o regional, para fazer. Veja o transtorno, todo o problema causado por uma calçada com buraco e mato. Então a gente não pode ficar quieto. A gente tem que sim fazer denúncia, a gente tem que sim cobrar, porque é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro pago dos nossos impostos que tem que retornar em benefício para cuidar da população. E o vereador tem que fiscalizar. Com certeza. Se ele está lá na Câmara, é para fiscalizar. Com certeza. Né? Isso aí, Anderson. Luciano, eu queria que você deixasse suas considerações finais, para a gente estar encerrando, né? E deixar suas redes sociais para o povo estar seguindo também. Agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui falando com você,
sua equipe e a você que está nos acompanhando. Me segue nas redes sociais, Luciano Silva Votorantim no Instagram. Colocou Luciano Silva Votorantim, dá um Google no meu nome. Muitos políticos não gostam de falar assim, dá um Google no nome, porque muitas vezes vai aparecer notícias lá que não são boas, né? Vai trazer notícias aí que eles não querem que você saiba, mas eu não. Minha vida é limpa, transparente. Tem um trabalho que eu apresentei aí durante 8 anos, lutei muito e continuo lutando, tenho projetos também para o futuro, então me acompanhe. Luciano Silva Votorantim no Instagram e dá um Google no meu nome, vereador Luciano Silva, vocês vão ver lá muito nos nossos trabalhos. E já segue, né? Segue o Luciano, segue meu canal também. Que nem eu falei, a gente vai estar fazendo, eu e o Luciano, esse vídeo da PAI, né? Mostrando o trabalho da PAI. E é isso, gente. Quero agradecer a sua companhia, agradecer também ao Luciano pela disposição de estar aqui. Agradecer a nossa equipe, né? Sempre, como sempre, aquele trabalho sensacional. E para próxima semana a gente vai ter surpresa, Luciano. Bacana. Tem que surpresa. Tem que deixar no ar, né? Eu não vou contar, né? Mas vai ser surpresa. A gente vai falar do Maio Amarelo, que é muito importante. Que é do trânsito, opa, prevenção. Só de vocês verem aquela miniatura que tá no canto lá do Luciano, vocês já vão saber quem é a surpresa que eu vou falar. 77 anos de história, Luciano. Puxa vida. 77 anos de história. Então você não pode perder. Aguardo você no próximo episódio, que é o episódio 4. Aquele abraço e, como eu digo sempre no canal, valeu!